Em pleno ano de 2024, tem alguns produtos que eu nem utilizo mais e quero saber a sua opinião. Então confere esse vídeo que tem uma lista mega importante. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Gabriel Sakamoto aqui para mais um conteúdo no Tudo Xixi Misturado. Mas antes, aquele recado importante, utilize o cupom SAKA lá na Sultan Store, seja para produtos Sultan, SKMT, linha de lifestyle, todos os produtos e todas as compras você pode utilizar o nosso cupom e garantir esse benefício. E ao utilizar, você garante aí o nosso sonho cada vez mais vivo e, claro, aquele desconto no final da sua compra, tá certo? Vamos falar desse assunto, né? Que é produtos que são inúteis nos dias de hoje, ou que não são mais utilizados, ou que um dia já foi importante e não é mais. Sempre trazendo com carinho, né? Não adianta vir descendo a lenha, dar uma machadada em cima dos produtos, porque em algum momento, seja da sua ou da minha vida, eles tiveram alguma relevância, alguma importância, porque se a gente vai falar deles, é porque tem alguma memória. Se tiver algum produto que seja de uma memória 100% aí negativa, comenta, deixa aqui nos comentários, porque é muito importante. Mas vamos começar falando a respeito de uma coisa bem das antigas. Eu acho que esse aí só os old school mesmo, de fato, que chegaram a utilizar, que era aquele tipo de difusor caseiro, né? A gente usava ali uns compartimentos e tudo mais, que a gente fazia os furos e tal, e utilizava nas Dawstem, seja para prolongar, porque tinha algumas Dawstem de arguilhas egípcios e tudo mais, sírios e tal, eram curtas demais, ou para quebrar realmente a água, porque a potência era muito grande, aí ficava aquele barulho, enfim, tudo que a gente já sabe quando você não utiliza o difusor. Eu mesmo fui uma pessoa que utilizei no início, achei uma porcaria logo depois e deixei de utilizar por tanto tempo que quando comecei a conferir alguns arguilhas internacionais que tinham difusor, comecei a mudar minha opinião. E não é mudar minha opinião porque eram arguilhas internacionais, porque no Brasil a prática era da construção de um setup mais com a Dawstem normal, sem difusor. Algumas marcas chegaram a fazer alguns cortes na Dawstem, por exemplo, se não me engano, a Marajá com Umbrella, mas de fato a proporção para Dawstem lisa e furada era muito, mas muito diferente. E aí com esses arguilhas internacionais, sejam O-ring, sejam roscas, enfim, os difusores eles são mais populares, tanto que aí na construção do tempo foi aí uma questão que levantada inicialmente por mim, no sentido de precisamos ter um difusor, porque de fato, né, um arguilha pequeno precisa ter não só a potência, mas também ter uma suavidade na questão da sonoridade para não ficar aquele barulhão. Então o difusor caseiro, eu acho que hoje não faz sentido utilizar, é totalmente inútil, sabendo que tem aí os difusores universais e também as marcas que constroem juntamente com os seus setups, certo? Vamos falar a respeito de algo que pode gerar um pouco aí de polêmica, que é sobre as mangueiras, né? Eu particularmente gosto muito das mangueiras de conduíte, por mais que eu já falei isso na Europa e fui meio que assim julgado, porque o conduíte ele dá um sinônimo assim de, vamos dizer a verdade, por parte deles meio de pobreza, deixa o setup muito pobrinho e tal. Sendo que, na minha opinião, eu penso que a mangueira, antes de ser qualquer coisa estética, tem que ser funcional. Então, o conduíte, para mim, tem aí os benefícios de ser leve, de ser barato e de você conseguir lavar e depois de X tempo você fazer a troca com um custo baixo, porque ele realmente é barato. Mangueira de silicone, nossa, pode ser bonita para combinar com o setup e tal, mas falando em mangueira num geral, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, a maioria das mangueiras ou é de um silicone muito simples, ou ela é de uma composição de misturas que tem ali PVC, tornando ela mais fina, só que ao mesmo tempo um pouco maleável, e fora do, né, que tem aí um acabamento que ele acaba ficando pegajoso. Então você encosta às vezes a mangueira no chão, ela gruda, ela tem uma aderência que ela não deveria ter. Ela deveria ser igual aqui o conduíte, ó, de percorrer livremente e de forma bem tranquila. Então a mangueira de silicone, além disso, ela traz uma questão do peso. Extremamente pesada, tornando a sua sessão cansativa sim, né? Eu cheguei a testar por algum tempo, utilizar as mangueiras de silicone, mas não me adaptei e acho que dificilmente voltaria aí a utilizar. Eu não vou falar nunca, porque a tecnologia muda, né? A composição também, podem vir materiais que sejam mais leves, né? Mesmo imitando aí o silicone, mas hoje não vejo aí o porquê de utilizar mangueiras de silicone, a não ser em momentos específicos, esporádicos, praticamente raros,
as mangueiras de silicone de alta qualidade. Por exemplo, aqui no Brasil é muito conhecida a mangueira da Aviator, mas lá fora a gente teve mangueiras aí da Ian, da Mose, a Motion, entre outras marcas alemãs principalmente, né, que tinha uma composição muito boa, uma mangueira de altíssimo nível, mas continuavam sendo pesadas, tá certo? A mangueira da Art Hooker, né, a Aviator Hose, que a própria marca nem existe mais, né? Eu acho que ela existiu mais aqui na América do que de fato na Europa, sendo construída lá na Europa. Eu gosto do fato assim de ela ser bem bonita, ela tem um acabamento excelente, o peso não é dos piores, mas não dá para se comparar com o conduíte. Então hoje com certeza seria a minha melhor escolha no sentido, né, por optar por uma mangueira de silicone. Mas eu não vejo sentido sabendo que, cara, o conduíte ele é extremamente barato, né? Você consegue tamanhos diferentes, pequeno, um pouquinho maior, né? Cores diferentes, por mais que eu acho que colorido não fica nada estético, não fica legal. Ali o basicão funciona, preto e branco, né? Nos conduítes acabam funcionando super bem. Tem gente que gosta de colocar rosa, azul, mas isso é de gosto. Entendendo o princípio do conduíte de ser barato e de ter essa necessidade de troca, é importante. Não adianta, tô com conduíte durante 1 ano, pelo amor de Deus. Né? Quantos sabores, quantas essências passaram aí por essa mangueira, mas eu lavo toda vez. Mesmo assim, precisa ser trocado. Se você fuma, por exemplo, todos os dias, pelo menos ali, depois de 1 mês, você ter um pouco mais tranquilo. 45 dias, troca sua mangueira. Cara, é um valor que você vai pagar de 5, 10 reais ali, a cada 30, 45 dias, que vai fazer total diferença na sua sessão. Por mais que o conduíte tenha menor aderência, ou seja, a questão do sabor vai ficar mais reduzido se comparado à mangueira de silicone, é importante trocar. E a mangueira de silicone tem esse porém também, a gente vai lembrando de vários e vários ao longo aí desse vídeo, que é a questão da absorção de sabor. Ele acaba aí tendo essa adesão ao sabor, essa absorção muito maior com relação às mangueiras de conduíte. O que eu quero dizer aqui é simplesmente minha opinião. Você pode estar utilizando mangueira de silicone e curtir, tá? Eu não quero mudar a visão de ninguém, e sim passar a minha, e se te servir como apoio, show de bola, mas se for, né, contra o que você gosta, tá tudo bem também, né? Porque a gente sempre é muito respeitoso aqui, a nossa relação aqui entre Sakamoto, Patrick e vocês que assistem aí, sempre é muito boa, tá certo? E depois da mangueira de silicone, Patrick, a gente precisa falar de uma coisa que, assim, é mais polêmico ainda, porque até hoje serve, mas também não serve tanto, que é o abafador. O abafador... Abafador é complicado, porque assim, pra mim o uso principal dele hoje, transporte de carvão, muito prático, desde as antigas na verdade. Hoje em dia ainda tem holder, né? Mas antigamente ele era assim o mais utilizado para transporte de carvão. Aí na hora de utilizar mesmo para a função que ele serve, que é abafar, cara, para a quantidade de calor que a gente tem hoje em dia, o tamanho dos roches que a gente tem, é quase inútil. Você lembra por que a gente utilizava ele como um transporte de carvão, né? Era. Não, mas você lembra qual que era a circunstância que proporcionava esse uso a ele? Eram os nossos fogareiros. Ah, sim. Os fogareiros da época não eram formatos de panela e tal, com alça. A gente começou utilizando o fogareiro mesmo, que era aqueles de cerâmica, né, com a resistência aberta. Tinha os de cerâmica, tinha uns que pareciam prato também, né? Tinha aqueles redondos também, né, que tinha resistência já blindada, mas ainda era mais retinho. Não dava para transportar. Não tinha alça. Ele caía, né? Não tinha nenhuma sustentação ali interessante, um equilíbrio. E aí o abafador se tornou esse transporte por muito tempo. Quando chegaram aí os fogareiros de panela, aí ficou fácil de transportar. E depois dos holders, que já é uma coisa antiga, mesmo naquela época já existia, por exemplo, de marcas egípcias e tal, os holders e tal, mas quando chegou aí produção nacional, aí pelo menos eu nunca mais utilizei, ou pelo menos dificilmente utilizo o fogareiro para transportar, porque ele fica quente, né? E o holder ele tá em temperatura ambiente ali, fica show de bola. E abafador, eu utilizei por um bom tempo, cara. Mas hoje, com a evolução do carvão de fibra de coco, com a qualidade das essências e do alumínio, eu não vejo necessidade. Saca, mas eu uso 2 peças de carvão. Cara, eu consigo tranquilamente escolher um roche pequeno, colocar ali uma essência na quantidade razoável, alumínio e 2 peças de carvão aquecendo. Deixo ali aquecendo as 2 peças, faço ali o controle de calor, vou puxando com elas mais no centro e depois vou afastando
e sempre utilizando a telinha, que acaba ajudando bastante. Independente da tela e marca que você goste, ela acaba sendo um artefato de extrema importância, pelo menos nas minhas sessões, lá do Patrick, de muitos de vocês que assistem o canal, é um tanto quanto assim indispensável, certo? Então, o abafador em si, eu não faço uso há muitos anos, não vejo necessidade para mim, mas se eu pego ali regiões, eu não sei se é assim até os dias atuais, como Brasília. Brasília foi a última região que eu vi que fazia um uso massivo de abafador, né? Ou vou dizer o Centro-Oeste, mas pelo que eu conheço é Brasília. Não cheguei aí para Goiânia e tal, para outras regiões, mas ali em Brasília o negócio era forte demais. Também, né, dá para falar que ali em Campo Grande e tal, Mato Grosso do Sul, eu pude conferir um pouco, mas Brasília, né, por ter visitado várias e várias vezes, eu vi que o abafador ele não deixou de ser utilizado, mas desde a minha última visita, que já faz um certo tempo. Não sei se acabou mudando aí nos últimos tempos. Então, abafador a gente considera aí como um produto que não fazemos mais uso, seja eu ou Patrick, certo? Olha, tem outras coisas que a gente gostaria de falar e eu acho que o que se encaixa perfeitamente é o roche de alumínio. Eu sei que eu bato nessa tecla, já fiz vídeo falando a respeito disso, muitas pessoas falam eu consigo fazer uma sessão decente e eu não tô indo atrás das pessoas que utilizam, e sim do produto em si e os cuidados que precisam ser feitos a partir dele. Eu não uso roche de alumínio e nunca mais vou usar, porque eu não cheguei a ter, usei pouquíssimas vezes, e essas vezes foram suficientes para entender como que é o funcionamento e que não me agrada, e eu prefiro ter cuidado com o roche aí, com uma peça de cerâmica, para manter da melhor forma possível e fazer aquela sessão do jeito que eu gosto. Alumínio conduz super bem, né, temperatura e tal, e foi difícil ver durante essa minha trajetória roches que performaram, que desempenharam bem sendo feitos aí de metal, seja alumínio, ou inox ou qualquer outra loucura, mas de metal é mais convencional, porque por mais que ele não quebre, ele quebra a sua seção, né? E o que eu falo quebrar a sua seção? Gerar muito calor, cara, torrar a essência, fica aquele negócio absurdo, ele esquenta, você não consegue tirar, aí você tem que tirar com um pegador, aí vira aquela sujeiraça que você não consegue limpar ele de forma manual, você tem que tacar ele debaixo da pia, aí gera aquele choque térmico, e fica um negócio desesperador. Então tem vários aspectos que não me fazem gostar do roche de alumínio e eu, aí sim, falo para vocês de forma geral. Recomendo com toda certeza a utilização de um roche de barro, um roche de cerâmica aí para a sua sessão. É mais benéfico no sentido de desempenho, é mais fácil de manusear ao longo da sessão, é mais prático de se preparar, não tem toda aquela questão de aderência e tal, então vai ser totalmente diferente. Esse é um dos poucos quesitos que eu vou trazer algo de fato que eu vou sugerir para que você repense e talvez mude aí no sentido de tentar uma alternativa nova. Mas o engraçado, né, Pata, é que muita gente que está usando o roche de alumínio já chegou a utilizar um roche de cerâmica. E aí optou pelo de alumínio justamente porque quebrou vários aí de barro. Geralmente esse é o motivo, né, das pessoas optarem aí por esses roches de alumínio. Mas realmente eu não acho que valha a pena em questão de qualidade de sessão. Vale mais a pena, assim, você investir num roche mais barato mesmo, de cerâmica, e cuidar dele, tomar cuidado. Porque em questão de qualidade, o que você vai ganhar, já paga esse valor aí de um roche. Exatamente. Então você tem que fazer aquele balanço, né? Aquele balanço financeiro para ver, pô, vale a pena mesmo, né? Porque o que você tá ali desperdiçando, às vezes, cada roche, você já poderia ter comprado várias e várias peças. Esse ponto agora que eu vou falar, ele é com certeza mais atualizado, né? Porque a gente já chegou a fazer vídeos aqui de setups de plástico há muitos anos atrás e onde o mercado era totalmente diferente. E ele vai até trazer um ponto que eu comentei recentemente e aí você vai entender um pouco melhor, né? Setup de plástico naquela época, cara, fazia sentido porque era um setup barato e os setups de metal eles chegavam a preços diferentes, bem diferentes por sinal, e de fato acabava sendo uma alternativa interessante. Tive alguns amigos que se iniciaram dessa forma, gostaram, e foi um setup ali realmente que eu sempre falava, é o setup para você começar, ele não vai durar muito tempo, para você entender o funcionamento, para ver se você gosta daquilo, é meio que um test drive da parada, para ver se você realmente vai ficar nessa cultura, nesse hobby, e aí opte por um setup todo de metal. Hoje, né, eu fiz até um vídeo e minha crítica continua, né, sobre as marcas que... Nem marcas, né? São lançamentos jogados aí no mercado de setups baratos e tudo mais. Tem alguns que são bem interessantes,
né, quando se trata de marcas já consolidadas, que a gente já conhece, que tem toda uma procedência, todo um trabalho que eu acho bacana. São poucas, mas existem. Mas eu sou bem honesto, não tem porquê. Eu prefiro que você pegue um setup desse hoje, que tá barato, que tá bem baratinho, e monte dessa forma, ou compre já dessa forma, né, completo e tal, e mande ver. Porque hoje setup de plástico eu acho difícil de ver, eu não creio que sejam produzidos mais, até mesmo porque conseguiram aí batalhar por esse preço baixo. Eu ainda acho que tá tendo uma briga de preços que ela é prejudicial para o mercado e só beneficia o consumidor, então a longo prazo a gente vai ver as problemáticas, né, disso, só que esse vídeo não é sobre isso, só trazendo essa leve pincelada a respeito do assunto, mas com toda certeza aí um setup de plástico não faz sentido nos dias atuais. Pegar um setup simples até de uma marca que você não conhece vale mais, porque mesmo que o metal, o alumínio ali não seja de primeira qualidade, não estou falando que não é, tá? Estou falando mesmo se ele não for de primeira, ele ainda vai funcionar um pouco melhor com relação aí o setup de plástico, né? Que, enfim, a gente já viu casos, né, do pessoal não saber utilizar, colocar muita peça de carvão no prato, mesmo sendo prato de metal, ele acaba superaquecendo e jogando isso pro plástico, derretendo, enfim, aquelas situações ruins que a gente já ouviu falar, que você já, enfim, pode ser que você mesmo tenha vivido. Então é uma questão que vale a pena a gente parar para pensar, e hoje esses setups básicos de metal aí que são oferecidos no mercado já tem uma qualidade superior, e eu não vou ficar aqui sendo hipócrita falando, não compre. Compre, cara, é um negócio que pode te ajudar a ter um entendimento melhor e você gostar daquilo para, enfim, almejar outros voos lá pela frente, né? Porque todo mundo começa de uma forma mais básica e aí vai querendo fazer seus upgrades ao longo da vida, vai querendo um setup maior ou materiais diferentes, enfim. Eu fui assim e não tem por que eu não recomendar para que você seja também assim, né? E passo a passo, não dá uma pernada maior do que você consegue, seja financeiramente ou seja por uma questão de status que você queira mostrar ali e não fazer sentido ali relacionado ao que você pode escolher para aquele momento. Tem outras coisas que deixaram de existir e aí nem vale a pena a gente falar que não usamos mais, né? Tipo carvão vegetal, são coisas que assim nem existem mais, nem tem por que a gente ficar falando a respeito. O que é importante é que você tenha discernimento, entendimento da nossa comunicação aqui, faça a sua através dos comentários para que a gente possa conversar sempre sobre esse assunto, seja algo mais polêmico, seja algo que tenha concordância de 100% entre todos nós. A gente vai construindo cada vez mais uma relação interessante a partir do momento que a gente tem esses momentos diferentes. Momentos de descontração, momento de leveza, um momento que precisa mais da opinião. E isso eu tô gostando demais, de poder dar minha opinião cada vez mais aqui para vocês, trocar essa ideia, explicar, trazer dos bastidores, trazer o que eu penso, trazer tudo que eu vivi ao longo desses quase 10 anos profissionalmente, aliás, desses 10 anos profissionalmente, fora os outros lá atrás, com o blog do Arguile, onde, graças à ajuda de muitas pessoas e também a abertura de portas dessas pessoas, eu pude vivenciar cenas totalmente inéditas, inusitadas e que eu não imaginava que poderia, né, colher frutos ou plantar alguma coisa para colher ainda no futuro próximo. Então é muito interessante essa repaginada que eu acho que quando completar um ano a gente não vai poder ficar falando mais disso, falta pouco. Falta pouquinho. Então a gente vai falar isso, vai parar de falar isso daqui a pouco. O importante é você estar aqui comigo, assistindo, acompanhando, comentando, dando a sua opinião, que vale muito. Essa construção não pode acabar, porque a partir do momento que a gente acabar essa relação, o mercado vai enfraquecer com toda certeza. Eu sempre gosto de falar que o TSM ele é uma parte desse projeto todo chamado Arguile Narguile. E cada pequena, média ou grande força que vai caindo ao longo dos tempos, esse mercado enfraquece. Então fortalecer o máximo de pontas possíveis para que a gente consiga se permanecer aí da melhor forma possível. Beleza? Tamo junto demais? Então espero que você tenha gostado do conteúdo e até o próximo vídeo, hein? Espero por você.